Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje daremos início ao nosso novo conteúdo de filosofia. Espero que estejam todos animados. Bom, no livro anterior a gente aprendeu muito sobre a questão da física, da natureza, da origem das coisas, como funciona, como os primeiros filósofos tentaram descobrir e investigar a natureza. E, partindo desse princípio, vamos recapitular algumas coisas para poder começarmos a entender esses novos filósofos que estaremos estudando e compreender também as suas novas ideias, tá? Então, a gente já tinha visto que a filosofia ela surge na Grécia com os primeiros filósofos que eram chamados de pré-socráticos ou naturalistas, porque eles investigavam a natureza. A physis era a palavra grega, que também aprendemos esse significado. Aprendemos algumas coisas aí sobre Tales de Mileto, sobre Parmênides, sobre Heráclito e tantos outros. Vocês lembram de Pitágoras também? E o número? Então, Pitágoras, ele foi, no caso, o criador, aquele que deu origem às primeiras atividades matemáticas, por assim dizer, do que temos hoje, certo? Então, há uma grande relação aí entre Pitágoras e os números, por isso que toda vez que a gente utiliza aí a matemática, você pode estar relembrando de Pitágoras, que foi um dos seus que deu início, tá? Bom, falando ainda um pouquinho sobre Heráclito e Parmênides, a gente estudou no ano passado, sobre Heráclito e Parmênides, esses dois que não se encaixavam. Um tinha um pensamento e o outro tinha outro pensamento totalmente diferente. O que era o pensamento de Heráclito? Heráclito, ele acreditava que a natureza estava sempre em movimento, em um constante fluir. O que ele dizia? Uma vez que se banhasse em um rio, depois não seria o mesmo rio e nem mais a mesma pessoa. Por isso que Heráclito vai ser o contrário de Parmênides. Já Parmênides não. Acreditava que as coisas na sua essência não mudavam, eram imutáveis, continuava sempre a mesma coisa. E por isso cada um defendia sua posição. Não podemos dizer se Heráclito está 100% errado, assim como Parmênides não estaria 100% correto. Mas que o pensamento deles dois serve para a gente entender algumas coisas, serve. Né? Se a gente for pegar o pensamento de Heráclito em si, as coisas elas estão em constantes transformações. Né? Pode ser essa transformação física, externa. Por exemplo, você era criança, você tinha uma aparência, torna adolescente, tem uma outra aparência. Torna-se adulto, vai se modificando também a sua aparência física, né? Seu exterior. Mas a sua essência como pessoa não muda, e a gente poderia pegar Parmênides para afirmar isso e comprovar com a teoria dele. Nós também aprendemos um pouquinho aí, gente, sobre os pluralistas. Quem eram os pluralistas? Eram alguns filósofos também que faziam parte dessa primeira aí remessa dos primeiros filósofos, né? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, e aí também tinha os pluralistas. Pluralistas, gente, desculpa, que é um pouquinho mais enrolada essa palavra. Como, por exemplo, Empédocles, Leucipo, Demócrito, né? E também vimos um pouco sobre as teorias deles, que era justamente a questão aí de que eles tinham a natureza como uma multiplicidade. No caso de Leucipo e Demócrito, eles seriam aí os iniciadores do átomo, que vocês estudarão mais à frente em química, tá? Ainda vocês não veem esse conteúdo. E também tinha aí Empédocles, que acreditava na múltipla criação do mundo através de terra, fogo, água e ar, todos os elementos. Mas, como eu falei para vocês várias vezes em sala de aula, esses filósofos naturalistas pré-socráticos que vimos ano passado, eles não tinham o
que temos hoje, né? Internet, meteorologia, livros, respostas mais fáceis. Então, vamos aí dando um desconto para eles, que eles estavam investigando, começando a descobrir as coisas, saindo daquele pensamento mito de lendas gregas para começar-se a pensar de forma racional, certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Recapitulamos um pouco sobre o primeiro conteúdo que vimos no início do ano passado. E na próxima aula a gente vai dar mais uma sequência relembrando algumas coisas para começar a introduzir o livro desse ano, tá bom? Forte abraço a todos e até mais.